Salve Maria! Todos os anos, infelizmente, nós temos que voltar com o mesmo assunto, os perigos do Halloween. Mas por que preciso falar e falar de novo e falar todos os anos? Por causa do relativismo em que vivemos e que cada ano piora. Muitos sacerdotes, especialmente os da teologia da libertação, dizem que é só uma brincadeira, pregam a negação do purgatório e do inferno. Sim, infelizmente há sacerdotes ordenados que fazem isso, que dizem que o purgatório e o inferno não existem, e a comunidade embarca nessa. Imaginem, Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos em Fátima em 1917 e mostrou a eles a visão do inferno. Nossa Senhora mentiu, então? É difícil, é muito difícil. Precisamos estar muito atentos ao que os sacerdotes nos falam. Nós precisamos ver se aquilo que eles estão dizendo, aquilo que os pregadores falam, aquilo que um vídeo na internet fala, se está condizente com o Evangelho, se está condizente com as aparições de Nossa Senhora, se está condizente com o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico e a tradição da Igreja. Nós precisamos conhecer tudo isso, porque os tempos estão difíceis. Eu já falei várias vezes que a minha catequese foi muito superficial. Tudo que eu sei, eu aprendi procurando, e isso de uns 15 anos para cá. Ou seja, a minha conversão verdadeira tem apenas 15 anos. Embora desde sempre nasci em berço católico, desde sempre eu vou à missa, desde que eu fiz a primeira comunhão, eu rezo o terço todos os dias. Hoje eu rezo o rosário, mas a minha conversão verdadeira tem apenas 15 anos. E procuro, como uma esponja, absorver tudo que eu perdi nos anteriores 38 anos. Então eu procuro bons pregadores como o Eudes Duarte, o Flávio Andrade, Instituto Hesed. Eu sempre os cito aqui, a doutora Filó, são tantos outros bons pregadores. E também bons sacerdotes, como o meu querido capelão, Padre Dercílio, também o Padre Paulo Ricardo, Padre José Augusto, Frei Josué, Frei Gilson, entre outros na mesma linha. Padre Duarte Lara, que é um sacerdote português exorcista. Então, a gente vai seguindo aqueles que a gente está vendo que não pregam o que eu quero ouvir, mas sim o que ensina Jesus através do seu evangelho. O que diz, como eu falei, o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, a tradição da Igreja. Ensinam o que é preciso fazer para ganhar o céu. E sim, o purgatório e o inferno existem, embora muitos preguem que não. Certa vez, um filho espiritual de Padre Pio disse que não acreditava no inferno. Padre Pio disse a ele que ele acreditaria quando fosse para lá. E é assim, infelizmente. Infelizmente, muitos dão ouvidos a maus pregadores, a sacerdotes desviados da verdadeira doutrina e caem no erro, porque eles ouvem aquilo que eles querem ouvir. Se uma pessoa está no adultério e um sacerdote prega dizendo que o inferno não existe, que todo mundo vai para o céu, beleza, ele não vai precisar largar o adultério, ele vai continuar na sua vida de pecado. E não é isso, não foi isso que Jesus disse. Então é por isso que a gente precisa estar atento. E é por isso que todos os anos nós precisamos voltar ao mesmo assunto, ao mesmo alerta, para ver se conseguimos fazer entender a pelo menos uma pessoa, uma família e salvar nossas crianças. E não estou falando só do canal Combatemos Coração. Podem ver que as páginas verdadeiramente católicas estão cheias de alertas sobre o Halloween. O demônio está furioso porque sabe que pouco tempo lhe resta e quer desviar o máximo de filhos de Deus que conseguir. Podem ver o que anda acontecendo ultimamente. As crianças têm sido doutrinadas, sequestradas,
Difícil ver uma família onde o homossexualismo não adentrou. Quando o demônio consegue isso, ele desvia o futuro de uma família que poderia ser constituída pai, mãe e filhos cristãos. Quando uma criança é violentada na sua inocência, é um cristão que é afastado de Deus no futuro. Rezemos por nossas crianças e pela nossa igreja. Rezemos pelas famílias e pelos sacerdotes. Rezemos por todos nós, pela nossa proteção e a nossa saúde espiritual. Nós vamos ouvir agora um artigo do Tiago Zanetti a respeito do Halloween, do Pocket Terço, e logo após eu vou colocar 2 vídeos curtos esclarecedores de 2 excelentes sacerdotes exorcistas. Halloween, o lado sombrio revelado. A festa das trevas disfarçada de diversão. O Halloween é apresentado como uma simples celebração cultural ou festa das bruxas, mas suas raízes e símbolos estão longe de serem inofensivos. Segundo a Associação Nacional de Exorcistas, trata-se da representação de uma celebração religiosa pagã, a festa de Samhain, originária do mundo celta, marcada por rituais mágicos, sacrifícios de animais e muito provavelmente sacrifícios humanos realizados pelos druidas. Com o passar dos séculos, essa prática foi cristianizada. A Igreja instituiu o Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, como contraponto, uma festa de luz, alegria e esperança. Entretanto, a cultura secular moderna esvaziou esse sentido espiritual e reacendeu os elementos sombrios da antiga festa pagã. Padre Christian Shankar alerta: o diabo não está brincando. Para os satanistas, o Halloween é uma festa que exalta o demônio e dá início ao ano satânico. Padre Paulo Ricardo explica que Halloween é uma contração de All Hallows Eve, isto é, a véspera da solenidade de Todos os Santos. Essa comemoração tinha um caráter catequético. As pessoas se vestiam de diabos e monstros para representar as almas condenadas ao inferno. Era um modo de ensinar os filhos sobre a realidade da salvação e da perdição. A distorção começou com a Reforma Protestante, que suprimiu a oração pelos mortos e a crença no purgatório. O que era um costume cristão transformou-se em uma festa esvaziada de fé e carregada de elementos supersticiosos. Assim, o que antes era um ato pedagógico de evangelização, ensinar as crianças sobre céu, purgatório e inferno, tornou-se uma celebração de símbolos demoníacos. A Igreja Católica sempre alertou para o perigo de brincar com o mal. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2117, afirma: todas as práticas de magia ou feitiçaria são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outrem ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O padre Christian Shankar, apoiando-se em padres exorcistas e ex-satanistas convertidos, relata que há muito mais de oculto do que de revelado e que mulheres envolvidas com satanismo engravidam meses antes para sacrificar o feto na noite de Halloween. A Associação Nacional de Exorcistas confirma o caráter espiritual dessa noite. Mesmo que as pessoas não tenham intenção de celebrar a bruxaria ou o demônio, acabam se conectando espiritualmente com essa corrente sombria. Muitos, sem perceber, tornam-se mais vulneráveis às ações do maligno. O exorcista Padre Duarte Lara, em diversas entrevistas, reforça que o Halloween marca a noite de maior atividade demoníaca do ano, coincidindo com o início do calendário satânico. Segundo ele, os satanistas realizam rituais de invocação, consagração e sacrifícios nessa data, exatamente às 3 da manhã, hora oposta à da misericórdia, às 15 horas,
como paródia profana do sacrifício de Cristo. O sacerdote adverte que participar dessas festas, mesmo de modo inocente, é como acender uma vela para o inimigo. Abre brechas espirituais e contamina o imaginário das crianças com símbolos do mal. Padre Duarte acrescenta que exorcistas em todo o mundo relatam aumento de possessões e opressões espirituais após o Halloween e recomenda que os católicos rezem o rosário, participem da Eucaristia e consagrem seus lares ao Sagrado Coração de Jesus na véspera dessa noite, como sinal de reparação e proteção espiritual. A Bíblia é clara sobre a incompatibilidade entre a fé cristã e as trevas espirituais. No livro do profeta Oséias, capítulo 4, diz: Meu povo se perde por falta de conhecimento. Ignorar as realidades espirituais abre espaço para o erro e o pecado. Em primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, São Paulo diz: Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Os cristãos são chamados a viver na verdade e na pureza. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, São Paulo diz: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Mesmo o que parece inofensivo pode conduzir à perdição se contraria o evangelho. Participar do Halloween, ainda que por brincadeira, significa aderir simbolicamente a uma cultura que celebra o medo, a morte e o ocultismo. Em contraste com o Halloween, a Igreja propõe uma celebração que exalta o céu e não o inferno, a solenidade de Todos os Santos, 1º de novembro. Padre Paulo Ricardo sugere que os pais aproveitem o desejo das crianças de se fantasiar e as vistam de santos ou de profissões santificadas, médicos, bombeiros, professores, soldados, para ensinar que todos são chamados à santidade. Essa substituição transforma a noite das trevas em uma catequese viva sobre o chamado universal à santidade, conforme ensina o Concílio Vaticano II. Todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. A batalha espiritual é real. O apóstolo Paulo recorda em Efésios capítulo 6. Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. A ingenuidade diante do mal é terreno fértil para a ação do inimigo. Por isso, a Igreja exorta os fiéis a rejeitar práticas que evoquem o oculto, mesmo indiretamente. São Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O padre Christian Shankar conclui: existem festas que são para os filhos da luz e outras que são para os filhos das trevas. O Halloween é para os filhos das trevas. A festa de Todos os Santos é para os filhos da luz. O Halloween é mais do que uma brincadeira cultural, é uma inversão simbólica, uma glorificação do medo, do horror e da morte. A Igreja, através de seus exorcistas, alerta que essa celebração é um portal espiritual perigoso, especialmente para crianças e jovens, e convida os fiéis a viver na luz. Jesus nos diz, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. A escolha é clara: celebrar a santidade ou participar, mesmo inconscientemente, da exaltação das trevas. A autêntica liberdade cristã não consiste em fazer tudo o que é permitido, mas em escolher o que conduz à vida eterna. E como ensina São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13,
Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Esse foi um artigo de Tiago Zanetti, do Pocket Terço, e agora nós vamos colocar os 2 vídeos dos 2 sacerdotes falando sobre o Halloween. Padre, por que dizem que o Halloween é coisa do demônio? Outra pergunta boa. Infelizmente, a nossa cultura se está paganizando, pouco a pouco, né? Rogerinha falava que no Natal já não falamos do nascimento de Jesus, se fala do Papai Noel. O foco está se desviando. Na Páscoa, você já não fala da ressurreição de Jesus, se fala do coelhinho de Páscoa. Se está paganizando a nossa cultura, se está descristianizando. E uma das coisas que está acontecendo lá na Europa é muito evidente. As escolas, por exemplo, nas escolas, agora a moda é: escola não pode ter símbolos religiosos, para não ofender ninguém. Então, na Europa tudo era cristão, todo mundo tirando os crucifixos das escolas, que nunca fizeram mal a ninguém. Até escolas católicas tiram porque não querem ofender ninguém. Mas, estranhamente, quando chega o Halloween, que é a véspera de Todos os Santos, todos os meninos da escola têm atividades de Halloween. Vestido de bruxa, de não sei o que. O Halloween é importante porque é perigoso. Os satanistas têm também o ano satânico. E o ano satânico começa no dia do Halloween. Não sabia, padre. Hoje você já sabe. Os satanistas celebram o início do ano satânico na festa do Halloween. Concretamente, na noite do Halloween, às 3 da manhã, que é a hora do demônio, contrária à hora da misericórdia, 3 da tarde, o satanismo é sempre o oposto do cristianismo, é sempre fazer o contrário. A missa satânica é a missa ao contrário, com as palavras ao contrário, com profanações eucarísticas, coisas tão tristes que é difícil falar aqui. Melhor não saber muito, mas é melhor saber que é muito mal e rezar. Então, o ano satânico começa com a festa do Halloween. Na noite do Halloween, às 3 da manhã, a hora do demônio, é a noite de todo o ano satânico em que se fazem mais sacrifícios humanos ao demônio. Se matam pessoas em honra de Satanás. Tem jovens que engravidam 7 meses antes do Halloween, com o único objetivo de sacrificar os seus filhos ao demônio na noite de Halloween. Padre, como é que o senhor sabe tudo isso? Testemunhos de ex-satanistas que se convertem ao catolicismo e que contam o que eles próprios fizeram. Então, um deles, eu postei até no meu canal do YouTube, era um ex-satanista da Venezuela, que se converteu, a história é muito bonita, se apaixonou por uma moça católica, e então fez umas bruxarias para ver se conseguia ficar com ela, mas não funcionava, e ele se começou aproximando para perceber o que estava errado. Ele dizia: pela primeira vez, com as bruxarias, eu não consegui o meu objetivo. Pode ver. E ele se aproximou, a moça era jovem, penso que 16 anos, ela rezava o terço de manhã e depois ia na missa e fazia a comunhão. E na tarde rezava mais um terço. E depois ele se começou aproximando, como se fosse um jovem normal e tudo isso, e começou indo com ela na missa de manhã. Mas
houve um problema, um imprevisto, que ele não conseguia ficar dentro da igreja. Se começava transpirando, tremendo, tendo reações muito estranhas. Essa moça no início não percebeu que fosse o demônio e teve pena dele, começou rezando por ele. E ele se converteu e hoje é um grande missionário católico. E lá no vídeo, o vídeo que eu postei é um vídeo em que ele está falando aos pais da importância de não deixar os seus filhos participarem nas festas do Halloween. Por quê? Porque esse é o início do ano satânico e de algum modo você está como que incensando, jogando incenso para o inimigo. Você está vestindo o seu filho de bruxa. Não faz sentido para um católico, né? Os bruxos trabalham para o inimigo, não serve para os seus filhos. Então tem uma reação também de escolas católicas que eu penso muito inteligente, que na véspera de Todos os Santos, eles em vez de promoverem o Halloween, promovem a festa dos santos. Então os seus filhos têm que escolher um santo católico e vestir-se de um santo e ir na escola vestido do santo. E em inglês tem um jogo de palavras, Halloween, e eles chamam a festa All Saints Win. Então tem um nome até parecido, né? Todos os santos vencem. Então isso é uma resposta católica a uma festa que no fundo, na sua raiz é satânica. Olá pessoal, tudo bem? Eu não gravei este vídeo antes, porque na minha ingenuidade, eu achei que as pessoas já sabiam discernir entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre aquilo que agrada a Deus e desagrada. Mas infelizmente, pelas inúmeras mensagens que tenho recebido a respeito do Halloween, eu estou vendo a necessidade de um vídeo para esclarecer alguns pontos, para que você entenda o que é verdadeiramente o Halloween e depois disso tome a sua decisão. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, nós temos a conhecida frase: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu penso que aqui está a raiz de todo o mal. As pessoas não conhecem, muitas não querem conhecer, muitas vivem a sua verdade pessoal. Nós vivemos, infelizmente, a ditadura do relativismo. O importante é o que eu penso, é a minha verdade, é a minha opinião. As pessoas estão orgulhosas e não aceitam ser corrigidas, não aceitam que estão erradas. Aí fica muito difícil para a pessoa ter um dom do discernimento, para que o Espírito Santo haja nesse coração e mostre aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito para o cristão, para nós que somos católicos. A palavra mesmo vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Parece-me que hoje tudo é permitido. Vamos fazer tudo e nem tudo constrói e nem tudo liberta. Muitos veem o Halloween apenas como uma festa cultural. E a turma do nada a ver, que é, vamos fazer aquilo que está na nossa cabeça, aí não vê problema algum em cultuar aquilo que se cultua nesta festa. As pessoas dizem: não, para mim não tem nada a ver, isso aí é uma pura brincadeira. E as pessoas entram por este caminho, e é um caminho muito perigoso. Então eu quero, neste breve vídeo, mostrar para você o que é a festa do Halloween no universo satânico. Muitas pessoas falam e opinam
naquilo que não sabem. E eu sei, o que eu vou dizer para você, eu estudei, eu conversei com muitos padres exorcistas, com pessoas que já foram do satanismo e se converteram. Então, para que você entenda que há muito mais de oculto do que de revelado. Se existe uma festa para celebrar os que estão no céu, eles inventaram uma festa para celebrar aqueles que estão no inferno. Se você vê toda a decoração, ela remete ao mal, às trevas, às forças ocultas. Muitas fantasias são escuras. Quantos não se vestem de diabo, de demônio? Eu pesquisei na internet o nome de certas fantasias, está abertamente lá. Príncipe das Trevas, Beuzebu, não é? É o capeta incendiário. Quer dizer, o nome já está ali. E eu não quero crer que é por maldade, eu quero crer que é por ignorância. A pessoa não sabe o que está fazendo. Muitos pais vestem os seus filhos de diabo. As pessoas estão brincando com aquilo que não conhecem, com as forças ocultas do mal. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, o versículo 5, todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos filhos da noite e nem das trevas. Gente, olha o que a palavra está dizendo. Nós somos filhos da luz e devemos buscar as coisas da luz. E quantas pessoas andam buscando as coisas das trevas? Eu não acredito que uma pessoa que tenha sã consciência, ela vai olhar para a festa do Halloween e ela vai dizer que isso é uma festa da luz, é uma festa de cristão, de católico participar, uma decoração de mau gosto, uma coisa funesta, sepulcral, pesado, que atrai maldição, não é? Nós temos aí, olha aí, que se tem cabimento isso aí, um zumbi querendo comer o ser humano, temos esse palhaço, que é um verdadeiro diabo isso aí, isso é um demônio. As pessoas colocam debaixo da cama, à noite o olho brilha, ele joga fumaça no quarto, tem uma risada satânica. Olha essa bruxa tentando colocar aí a criança no caldeirão. Aí as pessoas vão dizer o quê? Ah, padre, o senhor tá pegando pesado. Isso aí é brincadeira. Isso aí o pessoal só está brincando. O povo pode estar brincando, mas o diabo não está. Veja o que disse o fundador da igreja satânica dos Estados Unidos. Olha aí, eu vou colocar aí a figura. Esse aí. Não sou eu que estou dizendo. Ele quem disse. Estou feliz por ver os pais cristãos deixarem seus filhos adorarem o diabo ao menos uma noite por ano. Bem-vindos ao Halloween. Então está aí, meus irmãos. Para o satanista, o Halloween é uma festa que exalta o demônio. É uma festa do inferno. Eu não sei se você sabe, mas agora você saberá. A festa do Halloween dá início ao ano satânico. Eles comemoram a virada de ano na noite de Halloween. Às 3 horas da madrugada, existe a missa satânica ou a missa negra, onde satanistas, na noite anterior, vão à igreja e tentam roubar hóstias para que esta seja profanada nestas celebrações. Eu não vou nem aqui dizer o que eles fazem nesta missa às 3 horas da madrugada. É a missa que exalta o inferno, o demônio. É a nossa missa ao contrário. Existe até a oração do Pai Nosso satânica. Mulheres que praticam o satanismo se engravidam 7 meses, 8 meses antes desta noite, para que nesta madrugada elas possam oferecer aquele feto que será tirado, para o demônio. Então, como que você vai me dizer que é uma festa cultural com início de ano satânico, missa satânica, mulheres satânicas que cometem o aborto entregando o feto para o diabo? Aí você pode perguntar, padre, como que você sabe tudo isso?
conversando com padres exorcistas e lendo testemunhos de pessoas que já foram do satanismo e se converteram. Eles contam tudo, e não é o caso de eu abrir o livro aqui. São coisas bem pesadas. Eu fico pensando, meus irmãos, não é possível que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. As escolas tiraram os símbolos cristãos. Não pode mais crucifixo, não pode mais imagem de Nossa Senhora. Isso nunca ofendeu ninguém. Mas estas escolas que tiraram as imagens praticam o Halloween. Exatamente. Os menininhos vão vestidos de capeta, de bruxa, de vampiro, de múmia, é pedaço de cabeça, é perna, é braço. Nós precisamos entender mais como o mal funciona. Como funciona o demônio com seus anjos decaídos para iludir as almas, não é? Há um poder maléfico nos símbolos usados pelo satanismo e que são usados pelo Halloween. Esse tipo de coisa não se aprende no seminário e não se ouve dizendo por aí. É um estudo profundo que é realizado para os exorcistas da igreja. Então são coisas pesadas e estes símbolos são colocados. Eu vi esse símbolo em muro, quando eles picham igrejas e imagens, tem esses símbolos satânicos. Vi uma foto na sala de aula feito com giz no chão. Então, todos esses símbolos que você está vendo agora, são símbolos aí usados no satanismo e que as pessoas brincam com isso no dia do Halloween. Temos a estrela de 5 pontos invertida, é muito usada, pelos satanistas. Olha o que está por trás dessa estrela. Olha aí o rosto de Satanás. Nos Estados Unidos, as pessoas usam esses amuletos aí, esses pingentes, para fora da camisa. Muitos lugares, como a pessoa não quer ser vista como satanista, ela usa por dentro. E são símbolos como esse que as pessoas usam no Halloween. Colocam nas fantasias, colocam nas blusas. Vejam aí as blusas dos satanistas norte-americanos. Olha aí. Tá vendo? Por hoje não, Jesus. Isso é usado por eles, né? Então, para você ver, meus irmãos, que a tal festa do Halloween, o Dia das Bruxas, não é apenas cultural e não é uma brincadeira. Existe aí uma realidade espiritual e algo pesado. Qual seria então a solução? Quem sabe as escolas principalmente verdadeiramente católicas, fazer a festa de todos os santos. Se é a questão cultural, se é para fantasiar, então vamos fantasiar daqueles que são filhos da luz e não filhos das trevas. Há coisas, meus irmãos, que nós devemos evitar e não imitar. E as pessoas têm feito o contrário, né? Eu quero terminar e você leia na sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 5, do 5 ao 8, olha o que diz a Bíblia. Todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Mas claro que isso, meus irmãos, só o sol ao meio-dia, né? Existem festas que são para os filhos da luz e existem festas que são para os filhos das trevas. O Halloween é uma festa para os filhos das trevas. A festa de Todos os Santos é a festa para os filhos da luz. Escolha em qual lado você está. Oséias 4:6, repito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Termino concedendo a você a bênção, pedindo a Deus para todos o dom do discernimento.
Levanta-se Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Se você ainda tem dúvida, coloque essa questão do Halloween em oração e peça que o Espírito Santo manifeste no seu coração qual é o caminho do cristão. Deus abençoe. Você acha que é só brincadeira de criança? Escuta o que esse ex-satanista falou sobre a festa do Halloween. The truth about Halloween. Halloween is the highest day on the satanic calendar. It is the most probably important day on the satanic calendar. It's considered a high day. It is also the night of the year where there is the most human sacrifice on the whole planet. Eu estive algumas semanas atrás, junto com mais de 300 sacerdotes exorcistas, num congresso internacional realizado em Roma. E lá foi esclarecido grande parte do problema do Halloween, uma festa que era pagã e veio para a cultura americana travestida de brincadeira. Mas não tem nada de brincadeira. Esse é o dia em que os satanistas fazem sacrifícios humanos e invocam o inimigo. E aí talvez você pergunte, mas tem algum problema, padre, de as minhas crianças se vestirem de demônios, de bruxas? Claro que tem. Por quê? Porque os satanistas usam esses disfarces e eles oferecem ao inimigo a própria brincadeira e a própria veste que aquelas crianças estão usando para ser unida às suas preces feitas ao inimigo de Deus e aos seus sacrifícios. Qual é a consequência disso para as crianças? Terrores noturnos, pesadelos, problemas de tristeza, depressão, aversão às coisas sagradas, afastamento da fé. Tudo isso é o que você quer para suas crianças? É o que você quer para sua família? Então atenção, no Halloween não é dia de brincadeira, de brincar com demônios, de brincar com bruxas, de brincar com teias de aranha ou qualquer coisa de macabro. Vença esse comportamento mundano que está sendo tomado pelo inimigo e decida-se por Cristo. Ou você é filho das trevas, ou você é filho da luz. Vós sois filhos da luz e filhos do dia, não sois da noite nem das trevas. Por isso, escolha a vida da graça, escolha Jesus, escolha estar junto com Ele. Comenta aqui embaixo, eu sou filho da luz, e manda esse vídeo para quem precisa estar alerta para isso.